Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu quero pedir desculpas porque eu não consegui botar o vídeo de segunda-feira no ar. Eu realmente tive problemas e alguns compromissos estéticos, vamos dizer assim, né? De modo que eu só consegui gravar esse vídeo para o canal terça-feira à noite. Então eu vou ver se eu gravo logo os dois, de quarta-feira e de sexta-feira, que é para não ter perigo de eu furar com vocês de novo, né? Lembrando sempre que eu gostaria muito que vocês assinassem o canal, dessem uma curtida, fizessem um comentário, que isso ajuda na divulgação dos vídeos. Copiem os links, mandem para os colegas, para os amigos, para os inimigos também. É sempre bom a gente manter contato com quem discorda da gente, com quem pensa diferente da gente, porque é vendo e ouvindo ideias diferentes que a gente consegue aprimorar as nossas próprias ideias, não é mesmo? Pois muito bem. Hoje eu vou falar de uma coisa chamada de a mão invisível do mercado. A mão invisível do mercado. O que é então, no fim das contas, a mão invisível do mercado? Trocado em miúdos, né? O que é a mão invisível do mercado? A mão invisível do mercado é o seguinte. Dado que no mundo existem pessoas ricas e pessoas pobres, e dado que os ricos não consomem tanto mais em relação aos pobres, isso, pensando na perspectiva das fortunas que eles têm, por exemplo, o Jeff Bezos deve ser o cara mais rico da face da Terra. O que ele gasta por ano, tendo em vista do tanto da riqueza que ele produz, que ele adquire por ano, é muito pouco, né? Então, dado que os ricos acumulam e os pobres necessitam, a ideia da mão invisível do mercado é a seguinte. Essa riqueza que os ricos acumulam, ela acaba retornando para a sociedade, para os pobres, a partir daquilo que os ricos consomem, a partir dos serviços que eles contratam, a partir dos trabalhadores que eles contratam, dos serviços, dos imóveis que eles adquirem, enfim, a partir da movimentação dessa própria riqueza dos ricos, você teria uma distribuição de renda na sociedade. Então seria um processo natural de equivalências, seria um processo de equiparação e reparação de injustiças, vamos dizer assim. Essa é uma ideia do Adam Smith, que é um cientista econômico, não é bem um economista, porque eu acho que ele é de antes das ciências econômicas, eu não sei dizer de fato. Que eu recomendo, ele é escocês, tá? Ele tem uns 3 ou 4 livros muito bons. O melhor deles que eu já li é A Riqueza das Nações, é o melhor de todos. Tem alguns que ele fala da natureza do homem, do ser humano, né? Que eu não concordo tanto. Essa frase, inclusive, essa coisa da mão invisível do mercado, seria essa força benéfica, né? Que emanaria dos ricos e conduziria a riqueza dos ricos em direção aos pobres, né? Ele é tido como um economista de ideias liberais. Eu tenho uma reticência em chamar um cientista do século XVII como sendo um economista, né? Eu acho que ele está numa idade anterior. Mas assim, isso não diz mal do trabalho dele, isso diz muito bem do trabalho dele, por sinal. Mas enfim, né? A mão invisível do mercado seria uma força de redistribuição de renda. É como se fosse assim, o mercado se regula nos seus ganhos e nas suas perdas e, através da sua mão invisível, ele age redistribuindo as riquezas pela sociedade. Então ele seria uma força que retira dos ricos e conduz a riqueza aos pobres através de mérito, através de justiça social, né? E eu não sei como é que essa ideia era lá quando Adam Smith a divulgou, no século XVII ou no século XVIII, ou mesmo no século XIX. Mas essa ideia, no século XX e no século XXI, ela é uma grande enganação. Ela é uma grande enganação. Começa que pelo seguinte: quando você trabalha, você produz riqueza. Você não produz dinheiro, você produz riqueza.
Porque quando você constrói uma casa, por exemplo, né? Um ricaço, Jeff Bezos, te contratou uma empresa que contratou um arquiteto, um engenheiro, pedreiro e, por fim, um mestre de obras que, por fim, contratou você para ser o pedreiro que trabalha numa construção, né? Você está ali produzindo alguma coisa. Você pode ser o porteiro de uma construção. Você está produzindo alguma coisa ali. A sua presença ali é importante. Se ela não fosse, você não teria sido contratado. Nenhuma empresa contrata um funcionário do qual ela não precisa. Se você está ali trabalhando, alguma função você tem. Alguma fundamentalidade existe no seu ato de realizar o seu trabalho. Então pronto, você está ali participando da construção de uma casa, de um sítio, uma chácara, um condomínio, um conjunto habitacional, uma ponte, um porto, qualquer coisa. Você está construindo um gazebo, né? Você está construindo alguma coisa. Tá. Você é pago, né, no limite da lei, e aí já é importante dizer, porque quem faz a lei é o Estado. Então, assim, se você tem um sindicato que diz qual é o mínimo salarial, você vai receber o mínimo salarial. Se você não tem, você vai receber um salário mínimo. E pronto. Se você for um engenheiro, por exemplo, uma vez que o CREA bate o pé, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, você vai ser contratado por uns 8 salários mínimos. Se você não tem sindicato, você vai ser contratado por um salário mínimo. Então você foi contratado, a obra está sendo feita por você e pelas pessoas que também foram contratadas, os outros pobres, né? Sejam eles pedreiros, arquitetos, engenheiros, sei lá o que, todo mundo pobre, trabalhador, precisa trabalhar, vender a força de trabalho para poder ganhar dinheiro e não produzir e não ganhar o produto da riqueza. Mas aí vocês fizeram a casa, o prédio, o condomínio, o que quer que seja, fez o gazebo, né? Você é pago por aquele serviço. Quando a obra é concluída, você é demitido. É isso que acontece. Você é demitido. E aquilo está pronto. Aquilo está pronto. Sabe? Exige alguma manutenção, algum cuidado, alguma coisa, mas está pronto. Você criou alguma. Você e outras pessoas associadas criaram uma coisa a partir de um intelecto e de um esforço compartilhado e conjunto, né? Só que quando você recebe o dinheiro por aquele trabalho, acabou o seu vínculo com aquele produto. E aquela pessoa rica que adquire aquele produto, ela agora é dona daquilo que você construiu. Então, por exemplo, se ela utiliza daquele material, daquela obra pela qual ela pagou, mas ela não criou, toda a riqueza derivada daquilo é dela. Então pronto, eu fiz um gazebo, né? Que ninguém sabe o que é, vai todo mundo procurar depois. O que é um gazebo? Aí as pessoas montam um estúdio fotográfico naquele lugar. Aí eu alugo aquele espaço para outras pessoas pobres, agora são os fotógrafos, né? Agora eu estou ganhando dinheiro em cima de uma coisa pela qual eu paguei, mas eu não construí. Então veja, agora eu estou ganhando mais e mais dinheiro, muito mais do que me custou. E esse dinheiro está vindo dos pobres. Então vamos supor que custou 100 mil reais para fazer esse gazebo. Se eu faço o aluguel dele por dia a 100 reais e eu consigo alugá-lo talvez aí nos finais de semana, por exemplo, são 100 dias de finais de semana. 100 vezes 100, 10 mil. Num ano eu pego 10 mil. Se eu fizer alguma coisa a mais, eu vou lucrando em cima. E eu vou tirando dos pobres. Os mesmos pobres aos quais eu paguei 10 mil ou 100 mil para fazer aquela obra, podem estar me pagando de volta aquele dinheiro. Então eles não ganharam. Não redistribuiu nada. Não redistribuiu. Além do que, se for uma especulação imobiliária, por exemplo, é bem pior. Você contrata uma empresa para fazer a urbanização de uma fazenda que vai fazer um loteamento. Você paga aquelas pessoas para poder fazer as ruas e avenidas e iluminação pública e esgoto. Beleza. Aqueles terrenos, em princípio, eles não valem nada. Eles não valem nada. De repente, um chega e constrói, o outro chega e constrói, monta uma escola ali perto, um comércio, sabe? Um lazer. Aí, de repente, isso vai valorizando. Entendem? E aí, o dinheiro que eu paguei para fazer aquilo foi pouco. Porque agora eu detenho a riqueza. Porque eu sou dono daqueles lotes. Eu sou dono daqueles terrenos, dono daquele bairro.
E a mão invisível do mercado, ela não vê nada disso. Ela não vê nada disso. E com o sistema capitalista no qual a gente vive, na sociedade que a gente vive, existem muitas escassezes, né? Existe muita escassez que é artificial. Então, além da mão invisível do mercado, tem a tal da lei da oferta e da procura, né? Que as pessoas falam que assim, quando tem uma coisa sobrando no mercado, ela cai de preço, e quando tem uma coisa faltando no mercado, ela sobe de preço. Sei não. Por exemplo, eu vejo cada vez mais marcas de chocolate. Ou cada vez mais, vamos dizer assim, nomes, né, de empresas. Porque ainda existe a Garoto, por exemplo. Ainda existe, mas tem uma empresa que comprou a Garoto. Mas a marca ainda existe. Então eu vejo cada vez mais marcas de chocolate. Quando eu era criança não tinha Hershey's. Sabe? Não tinha Arcor. Acho que a Arcor até tinha, mas não fazia chocolate. Não tinha tantos tipos de chocolates assim diferentes na prateleira do mercado, né? E agora há. Só que aconteceu uma coisa não muito divertida de quando eu era criança pra cá. Todos os pacotes, todas as embalagens de chocolate, caixa de bombom, chocolate, tudo diminuiu de tamanho. Tudo diminuiu de tamanho. Então, se você cobra R$10 para vender 1 quilo de alguma coisa, e depois você passa a cobrar R$10 para vender 900 gramas daquela mesma coisa, você subiu o preço. O que você fez foi que você subiu o preço. Você está vendendo uma quantidade menor pelo mesmo valor. A pessoa paga o mesmo valor, mas ela tem 10% a menos do que tinha. Uai, lei da oferta e da procura. Se eu tenho mais empresas fornecendo chocolate, é porque a oferta está aumentando, não é? Pois é, então o produto está diminuindo de tamanho? Como assim? Né? Ao mesmo tempo, o preço deveria cair. O preço não cai. Se eu estou pagando o mesmo tanto por uma coisa que está reduzindo de tamanho, o preço está aumentando, né? Quando eu era criança, uma caixa de bombom Garoto era 500 gramas, a caixa de chocolate da Garoto, a caixa de bombom da Garoto. Há não muito tempo atrás, uma barra de chocolate era de 180 gramas. Algumas eram de 210 gramas. Hoje é 80 gramas, 90 gramas. É metade do tamanho, praticamente o dobro do preço. Então, não sei se essa lei da oferta e da procura realmente funciona, né? Eu não sei se é tão simples assim, né? Porque eu sei que chocolate é uma coisa que vai estar em falta no mundo, porque ninguém mais produz cacau. Mas eu não quero falar disso agora, eu vou falar disso num vídeo mais pra frente. Algumas outras coisas seguem a mesma lógica. Guaraná, refrigerante, cigarro. Todos aumentam de oferta e aumentam de preço. Todos eles. Todos eles. Então essa coisa da mão invisível do mercado como um instrumento de regulação de preços é uma mentira absurda, sabe? Talvez não fosse há 300, 400 anos atrás, mas hoje em dia esperar que a mão invisível do mercado regule as coisas, assim, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. O Brasil precisa de instrumentos de controle e de redistribuição de renda que são urgentes, mesmo. E não é para dar vida boa para ninguém não, é para a gente tirar as pessoas de dentro do esgoto, sabe? Não é para dar mordomia nem nada não. Mordomia a gente dá para ministro do STF, a gente dá para deputado federal, deputado estadual, presidente, prefeito, governador, senador, vereador, né? Representante do Ministério Público, juiz. A gente dá vida boa para esses caras. A gente dá vida boa para esses caras, sabe? Quando um empregado, um trabalhador recebe auxílio-doença, ele não está recebendo uma benesse, assim, uma mordomia, sabe? Ele tem que estar doente para receber, ele tem que passar por uma perícia, sabe? Quando a gente bota auxílio periculosidade, adicional de periculosidade, de insalubridade, não é mordomia. Quando a gente fala que uma pessoa vai aposentar com 25 anos, ou ia, né? Hoje em dia não vai mais. É porque aquela pessoa exerce uma função desgastante, sabe? Mas a gente vê como que a mão invisível do mercado está sempre contra os mais pobres, ela está sempre agindo para concentrar a renda e não para difundir renda nos momentos de crise.
E um país igual ao Brasil, que não é um país estável economicamente, é um país muito propenso a crises. Eu me lembro de quando estourou a barragem da Samarco, né, que é controlada pela Vale, pela BHP Billiton. A barragem de Mariana estourou e contaminou o rio e faltou água em Governador Valadares, se eu não me engano. Faltou água, acabou a água, não tinha água. As pessoas passaram a vender um galão de 5 litros de água a R$ 50, baseado na tal da lei da oferta e da procura. Dizendo, entendeu? Tipo, tirando proveito da miséria das pessoas, tirando proveito da tragédia. O mercado é isso, o mercado é insensível. Essa mão invisível do mercado é mais a mão insensível do mercado. Ela não redistribui renda. Ela não está aí para isso. Ela está aí para concentrar mais e mais renda. Por quê? Porque ela transforma os esforços das pessoas no lucro das outras pessoas. Os esforços dos mais pobres no lucro do mais rico. E o mais pobre, quando ele recebe dinheiro, ele não está recebendo poder algum. Ele não está recebendo poder algum. Quando você tem um comércio, você tem como obter riquezas. Quando você tem dinheiro, você só tem como gastar. No máximo, investir. Não tem poder. Essa coisa de poder de compra, essa expressão poder de compra, é uma expressão terrível. Terrível. Não tem poder na quantidade de dinheiro que você tem. Existe poder na quantidade de pessoas que você mobiliza para gerar a riqueza que você tem, que não é necessariamente dinheiro. É o direito, muitas vezes, de construir um prédio. É o direito, muitas vezes, de cobrar um pedágio. Nossa, tem muito poder nisso. Sabe? O dinheiro não. O dinheiro é que você gasta. O dinheiro serve para você gastar, para você pagar as contas. O governo te dá o auxílio emergencial. O governo interfere na economia, te dando auxílio emergencial, mas ao mesmo tempo ele sobe o combustível 30%. Ou seja, você está devolvendo o auxílio para ele. Porque o que a refinaria vai fazer? Ela não vai produzir petróleo, gasolina, não vai produzir gás de cozinha. O que a CEMIG vai fazer? Não vai produzir eletricidade? A Copasa não vai entregar água? Claro que vai, os serviços serão entregues. E como que se garante que o governo lucre com isso? Cobrando de volta. Te dá o auxílio, R$600. R$50 é a sua conta de água. R$100 é a sua conta de energia. R$100 é seu gás. Eu nem comprei gasolina nem álcool ainda para o veículo. Olha só. Seu auxílio já está aí na metade, um terço dele todo de volta para as empresas, para o mercado e para o governo. Porque o dinheiro não é poder. Mas eu vou falar disso depois. Primeiro eu vou gravar agora o vídeo de sexta-feira, que eu vou falar de por que uma pessoa que emprega alguém não está dando empregos. Né? Agradeço muito a atenção de vocês. Espero que estejam todos bem. Fiquem todos com saúde. Fiquem todos, como se diz, nas bênçãos. Né? E até sexta-feira. Fiquem todos muito bem.